Jesus Cristo histórico, há algo que você tem a dizer para nosso campo. Você quer saber se existiu um Jesus Cristo histórico? Eu fiquei meio confuso aqui. O profetismo no período intertestamentário judaico é muito grande naquela região, né? Flávio Joséfo vai escrever algo que pode ser visto como existência, mas não, né, desse Jesus como ele entrou para a igreja, né? Como ele foi doxado, né? A gente pensar, né, que para existir uma ortodoxia e uma heterodoxia, há de haver a doxa, há de haver o estabelecimento dessa crença, né? Então essa doxa aí ela vai sendo criada, né? Você tem profetas que foram crucificados da exata mesma forma, né? Agora, chamava Jesus? Não necessariamente, né? Já vi alguns estudos sobre José de Arimateia e tal, enfim, né? Acham que voar não é questão não é doxin, né? É doxa do grego, doxa, tá? Tio, endurecer sem perder a ternura nos dias atuais, seria o famoso soca fofo. Tamo junto. Tamo junto, cara. Seria o famoso soca fofo? Não acho. Não acho, cara. Eu acho que a gente precisa de se manter ternos entre os nossos. O que eu entendo por isso, cara? Eu entendo que a gente tem que entender que nós temos que ser ternos entre os nossos. O comunismo é um martelo contra os nossos inimigos. Mas entre nós, qual é o tipo de solução que tem que se dar no seio do povo? A gente tem que evitar a autofagia. A gente tem que evitar o oportunismo. A gente tem que evitar ser seccionário. Então a gente tem que nos tratar como camaradas. Nos tratar como companheiros. E aos inimigos reservar o nosso ódio de classe. Entende? Então, assim, não sei se eu concordo, não. Tio, sempre que alguém vai falar código de Hammurabi usa a frase bíblica olho por olho, dente por dente, é certo isso? Então, é certo e não é certo. Calçolari Underline mandou R$3. Olha só, hein? Tio, e o Mesopocast? Nunca mais? E um transmitindo o pensamento pro outro aí, né? Isso agora foi um momento de transmissão. O que acontece? A gente tem que entender, primeiro, né, que o Código de Hammurabi não é o primeiro código legal, né? Leis de Eshnuna, localmente, é mais antigo, né? O que o Código de Hammurabi faz, o que as leis de Eshnuna nos fazem? Elas dão coesão a uma sociedade que estava em expansão, né? Quando a gente pega ali a transição da Idade do Bronze, aonde essas cidades-estados entre o Tigre e o Eufrates vão crescer muito, né? Por que elas crescem muito? Elas crescem muito principalmente por causa da melhoria na tecnologia de engenharia hidráulica, de reroteamento de rios, tá? Isso faz com que haja um aumento na produtividade. Esse aumento na produtividade, por sua vez, aumenta a população, que passa a se juntar. O Código de Manu também. Sim, o Código de Manu também. Né? Então o que acontece? Esses códigos vão trazer essas primeiras estratificações, né, dessa superestrutura jurídica nessa sociedade para nortear essas sociedades que estão ali num momento de expansão. Nela, você já tem a ideia de, entre aspas, cidadania. Tá? Não é uma ideia tão grega assim. Os grécios roubam muita coisa de nós mesopotâmicos. E eu falo nós mesopotâmicos mesmo porque eu tava lá. Se eu vi com meu olho, eu posso falar nós. Tá? Prova que eu não tava. Enfim, né? Os filha da puta roubam muita coisa nossa. Tá? Então o Awilu, né, no sumério, Awilu, ele é considerado o cidadão que tem direitos. Por que ele tem direito? Porque ele faz
porque ele tem propriedade em nome da sua família e ele participa na formação das portas nos templos. O que é a porta? Todo ano, tá? Nos templos, nos grandes zigurates, você tinha uma porta de madeira que era feita e era trocada, ela era aberta uma vez por ano, e ali naquela câmara posterior a essa porta havia a comunicação dos altos sacerdotes com os deuses. A construção dessa porta era uma construção coletiva. Quem participava na construção dessa porta e quem tinha propriedade familiar na cidade era considerado um cidadão, tá? Um Awilu. Então você tem ali a defesa do Awilu. Só que essa defesa muitas vezes vai ser feita em que sentido? No sentido da reparação. Não é necessariamente olho por olho e dente por dente, mas é a ideia de que o crime causa um erro no balanço social daquela sociedade que precisa de ser reparado. Essa reparação às vezes se dá com o quê? Com outro crime. Entendeu? Então é isso, tá? Respondendo uma pergunta de 3 segundos com meia hora de divergir sobre coisa que não tem nada a ver com o que eu devia estar falando. Mas é assim que o nosso Fusca anda, né? Então, vou considerar a pergunta respondida. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde